Olá, amigos, tudo bem? Um dos nossos seguidores que é apaixonado aí por história antiga, e não são poucos, o pessoal curte muito a antiguidade, pediu que a gente falasse um pouco sobre Império Romano do Oriente. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino, como ele também ficou conhecido. O que aconteceu? No ano de 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano. O Império Romano, que era imenso, todos nós sabemos disso, só que em 395, já final do século IV, o Império Romano ele estava passando por uma crise, principalmente em função da diminuição das conquistas militares romanas. Essas conquistas eram fundamentais principalmente para a obtenção de mão de obra escrava. Mão de obra escrava era a base em Roma, nós sabemos disso. Existia também o trabalho servil, os clientes e tal, mas, na verdade, a mão de obra escrava era a principal. E, além disso, estavam ocorrendo disputas militares entre os generais romanos, enfim, o final do século IV já era um período crítico em termos políticos para Roma e em termos econômicos também. Então, o que aconteceu? O Teodósio, em 395, ele resolveu dividir o Império Romano em Oriente e Ocidente. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império do Oriente, com a capital lá em Bizâncio, que viria a se chamar Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Bizâncio estava localizado ali numa posição estratégica. Tinha o porto ali, o famoso porto de Constantinopla, que ficava entre o Oriente e o Ocidente. Ali eram embarcadas as especiarias que vinham lá do Oriente, os artigos de luxo. Dali eles seguiam pelo Mediterrâneo até a Europa e eram revendidos, gerando lucros altíssimos. Então, Constantinopla, ou Bizâncio, como era chamado anteriormente, tinha uma importância do ponto de vista comercial estratégico, importância muito grande exatamente pelo seu porto, e por fazer essa ligação entre o comércio oriental e o comércio ocidental. Então essa divisão foi feita porque estava impossível administrar toda a extensão do Império Romano. Então ele dividiu, uma capital em Roma, outra lá em Bizâncio. É aquela velha história do vão-se os anéis, ficam os dedos. Era uma tentativa de manter vivo o Império. Perderia-se o Oriente, mas manteria-se o Ocidente. Ele quebrou a cara, porque na realidade Roma caiu em 476, o Império Bizantino, Constantinopla, sobreviveu até 1453, até, portanto, o século XV, marca aí o início da Idade Moderna. Pois bem, a economia, vamos começar aí pela economia, a economia do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. A economia ela era baseada em grandes latifúndios que pertenciam, de um modo geral, à aristocracia. E a base da mão de obra, naturalmente, era a mão de obra escrava, mas havia também o trabalho servil. Os romanos adotavam um regime de clientela, que era uma espécie de servidão. Inclusive deu origem à servidão feudal, que viria posteriormente. E o comércio também, a gente está falando aqui economia. O comércio aqui a gente já falou, era fundamental. Pela localização, pelo porto ali de Constantinopla, pela essas rotas comerciais Oriente e Ocidente, artigos que valiam muito dinheiro na Europa. Então, a agricultura, grandes latifúndios pertencentes naturalmente à aristocracia, e o comércio super intenso eram a base da economia do Império, do chamado Império Romano do Oriente. E a política? Constantinopla foi uma espécie de teocracia. Fala-se muito na teocracia bizantina. Os imperadores de Constantinopla ou de Bizâncio, eles eram chamados de basileus. Esse nome basileu vem do grego. Em grego significa rei, imperador, rei. Por quê? Porque, na verdade, Bizâncio era uma colônia grega, tinha sido uma colônia grega na época da expansão colonial dos gregos. Agora, uma coisa que a gente observa, eu falei com vocês aqui, é que o regime lá era meio teocrático, só que era uma teocracia diferente da teocracia, por exemplo, que a gente teve no Egito. Por quê? Porque a gente está falando do cristianismo, da época do cristianismo. Então, ali em Bizâncio, surgiu o chamado cesaropapismo. Ou seja, o que significava isso? A igreja cristã de Constantinopla, a igreja católica ortodoxa, a gente vai falar sobre isso, ela era subordinada ao Estado. É como se o basileu ele fosse não apenas uma autoridade política, mas também
uma autoridade religiosa. E entre esses basileus, né, representantes aí do cesaropapismo, sem dúvida nenhuma, Justiniano foi o mais importante. Justiniano foi o maior dos imperadores do Império Bizantino. Ele criou o chamado Corpus Juris Civilis. Aí ele pegou toda a legislação romana, compilou aquilo, criou o corpo de direito civil, Corpus Juris Civilis. De longe, Justiniano foi o maior imperador do Império Bizantino. Eu falei aqui na questão da religião. É bom lembrar aqui que houve um rompimento entre os cristãos do Ocidente, os cristãos de Roma, com os cristãos do Oriente. Foi o chamado Cisma do Oriente, que ocorreu em 1054. Isso se deu por questões teológicas, questões doutrinárias, né? Foi a chamada questão do monofisismo e da iconoclastia, né? Os cristãos de Constantinopla, os cristãos de Bizâncio, eles eram monofisistas, eles defendiam que Cristo só tinha uma natureza divina, não tinha uma natureza humana, como colocavam os cristãos de Roma. Então isso foi uma polêmica doutrinária. E houve a questão do uso de imagens, né? A iconoclastia, os cristãos do Oriente não aceitavam, e aí essas duas questões levaram a esse cisma, a essa divisão. E aí surgiu a Igreja Católica Ortodoxa, que existe até hoje, que não segue o Papa, a gente sabe disso, eles seguem um patriarca, tá? Então era importante a gente colocar isso para vocês. E a questão cultural. A cultura lá em Bizâncio, no Império Bizantino, teve muitas influências gregas, naturalmente, era uma colônia grega, né? Como de resto toda a cultura romana teve influência grega, teve muita influência persa, cristã, naturalmente, e, pasme, até chinesa. Então, assim, a influência da cultura oriental era muito grande lá em Bizâncio, né? Lá no Império Romano do Oriente. A gente destaca aqui, por exemplo, na arte, os mosaicos bizantinos. Eles são super conhecidos, aquilo é uma arte maravilhosa, era uma arte maravilhosa, toda detalhista, linda demais. Os mosaicos bizantinos ficaram muito, muito famosos. O Justiniano até que tentou expandir o Império Romano do Oriente, mas a coisa não foi à frente. As conquistas ele perdeu logo, não deu em muita coisa. Mas, de qualquer maneira, o Império Bizantino ele durou muito mais do que o Império Romano do Ocidente. A gente teve aí mais 10 séculos além, né, da queda do Império Romano do Ocidente, e eu atribuo isso basicamente à estabilidade política. O fato de os imperadores, através do cesaropapismo, utilizarem a religião, né? Não haviam aquelas perseguições como haviam em Roma a cristãos, então isso evidentemente fortaleceu a centralização de poderes nas mãos dos reis, dos imperadores do Império Bizantino. Tá bom? Agora a queda aconteceu em 1453 nas mãos aí dos turcos otomanos, o que marcou inclusive o início da chamada Idade Moderna. Curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa seu comentário, ele é importante demais para a gente, tá bom? Não deixa de compartilhar, vai lá no nosso Instagram curtir as novidades, tá bombando! Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.